E vamos agora, então, para a lição do domingo, que tem como título Siga-me. E o texto desta parte do domingo está no capítulo 1, versos 16 a 20, onde nós vamos avaliar o chamado que Jesus fez a duas duplas de irmãos, a Pedro e André e Tiago e João. Então, como dissemos, Marcos registra nesse capítulo poucas palavras de Jesus. No entanto, as palavras que Jesus apresenta a esses discípulos, a quem ele estava chamando, são muito preciosas e nos ensinam lições muito importantes. Simão, que seria chamado de Pedro, e seu irmão André são os primeiros. Eles estavam parados ali na margem do mar da Galileia, estavam lançando uma rede, trabalhando na pescaria. Jesus tinha um propósito maior para a vida deles do que serem pescadores de peixes. Jesus tinha um plano que eles se tornassem pescadores de homens. E Jesus os chamou para isso. Tiago e João, da mesma forma, estavam em outro barco com o seu pai Zebedeu e os empregados. Isso dá a ideia de que Zebedeu devia ter alguma condição financeira ao ponto de ter empregados. E Jesus passa por eles, eles estavam ali consertando as redes, e Jesus tinha um plano maior para eles do que consertar redes. Jesus queria que eles fossem instrumentos para ajudar e consertar a vida de muitas pessoas. É interessante que Lucas, em outra passagem, capítulo 5, ele nos dá a entender que Pedro e André, Tiago e João, eles eram sócios, eles eram parceiros nessa atividade da pesca. Interessante que o chamado de Jesus foi simples e direto e também profético. Ele os chamou para que eles o seguissem, para se tornarem seus discípulos. E Jesus disse e indicou que se eles assim aceitassem, Jesus, assumiria a tarefa de transformá-los em pescadores não mais de peixes, e sim pescadores de homens. Assim, Simão, André, Tiago e João ouviram o chamado de Jesus e prontamente deixaram tudo e seguiram a Jesus. E a pergunta que cabe aqui para a nossa reflexão: por que esses homens fizeram isso? Por que largaram tudo? Por que deixaram a sua atividade, os seus barcos, suas redes? O Evangelho de João vai nos falar alguns detalhes mais, especialmente daquilo que João e André viram ali no batismo de Jesus e as cenas que se seguiram, que estão registradas no capítulo 1 de João, versos 29 a 42. Esses dois primeiros, André e João, parecem terem sido seguidores de João Batista, e eles ouviram do próprio João Batista a declaração de que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eles influenciaram, respectivamente, os seus irmãos. Agora, o autor nos faz uma pergunta interessante. Por que Marcos não apresenta mais detalhes? Provavelmente para que ele estava enfatizando o poder de Jesus e não as questões mais humanas relacionadas aos dois discípulos. Para a nossa reflexão, você já se sentiu chamado por Deus, primeiramente para pertencer à nossa comunidade de crentes, para pertencer à fé que professamos, mas mais do que isso, você já se sentiu chamado por Jesus para deixar a sua atividade e apresentar-se ao Senhor para ser um servo, um missionário de tempo integral? Talvez você não possa ser um pastor, talvez você não possa deixar sua cidade, sua vila, talvez você, moça, mulher, irmã, não tenha condições de sair de onde você está para se aperfeiçoar numa carreira de estudos, mas você pode ser um missionário, uma missionária aonde você está. A colportagem evangelística é uma área missionária maravilhosa da igreja, e Deus precisa de pessoas nessa área. Você já se sentiu chamado por Deus para servi-lo de alguma forma, para ser um missionário onde você está? Pense no exemplo de Simão e André, Tiago e João, e pare um minutinho e veja se Deus não está também chamando você para você cumprir alguma missão, seja na sua igreja local, seja na sua comunidade. Que Deus nos abençoe e que nós possamos
ao ouvir o chamado de Deus, não endurecer o coração. E a exemplo desses 4 discípulos, aceitar aquilo para o que Jesus nos está chamando.